Fala, Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli e tu tá acompanhando os cortes do Papo Pachola, né? Polêmica, diversão, informação, mas sabe o que tá faltando? A tua inscrição. Te inscreve aí no YouTube da Rádio Pachola e fortalece cada dia mais a nossa rede de contatos. Vocês são fundamentais aqui pro nosso projeto, então te inscreve. Alô, mais fanática, eu quero sua ajuda. O que eu sempre digo, né, e disse na sexta-feira aqui no Papo Pachola, quando a gente teve a informação e trabalhamos em cima da informação que o Douglas Costa queria muito mais a volta ao Grêmio do que propriamente o Grêmio queria a contratação dele, né? O que eu disse, né, na sexta-feira, os dois lados têm que querer, né? Claro. O Douglas tem que querer, como ele quer e sinaliza nas redes sociais, e o clube também tem que querer sentar e conversar com o atleta. Só que quando tem a conversa, né, como a gente tem informação que teve a conversa, né, e o Douglas bate o pé, não, menos de 2 milhões eu não jogo, menos de 2 milhões eu não vou, dele e do seu staff, a gente se preocupa até também, passarinho, porque é muito fácil ir pra rede social, ser gremista, ganhando 2 milhões por mês. Pô, aí é tranquilaço. Mas na hora de sentar com o presidente do clube e tentar reduzir o valor, reduzir o salário, ou quem sabe fazer assim, ó, não, beleza, eu quero ganhar 2 milhões, ótimo, mas vamos fazer o seguinte, então, já que vocês querem diminuir o valor, vamos fazer o seguinte, um saláriozinho de 1.200, produtividade, premiação, luvas e tudo mais, sabe? Mas quando bate no pé e não quer mudar o salário, fica complicado. Até porque assim, ó, a gente vive um momento delicado, né, para as finanças do clube. E não só o Grêmio, como eu já disse antes no programa, todo o futebol brasileiro. Os clubes brasileiros estão se virando para conseguir, né, manter folha de pagamento em dia, folha de funcionários em dia, para manter o clube saudável em meio a uma pandemia que o clube não tem o seu principal bem, que é seu torcedor em estádio, bilheteria. Então é um momento delicado. E se o jogador realmente quer jogar no Grêmio, ele tem que entender a situação e o momento que o clube vive e que o futebol brasileiro vive. Então eu pedi a conversa dos dois lados, porque eu imaginava que com uma conversa dos dois lados, algo assertivo ia sair, uma sinalização positiva ia sair. Mas a informação que tem, né, que a gente tem, que mais o presidente Romildo falou, que o Marcos Hermann falou, é que o jogador pediu demais, o clube tentou, né, diminuir essa pedida, mas o jogador bateu o pé. E isso machuca, porque a gente esperava, né, um diálogo mais fácil com o Douglas Costa, até por esse desejo dele de voltar ao Grêmio. Mas parece que a história realmente terminou, né, passarinho? Isso. Marcos Hermann foi bem categórico, o presidente Romildo também foi bem categórico, né? Mas é um Grêmio, né, que acaba virando essa bola de neve, porque eu falei no início do programa daquele discurso até irresponsável do Romildo, de vamos trazer 4 a 5 reforços, né? E agora a gente tá em maio e nenhum reforço veio ainda, tirando o Rafinha, né, que foi até um pedido do Renato Portaluppi. Então o torcedor... Uma insistência do Renato e, né, o Thiago Santos que vem, que foi uma insistência do vestiário gremista. Então o torcedor tá preocupado e o torcedor tá frustrado porque foi prometido reforços de peso para chegar e serem titulares, né, da equipe gremista e não veio ninguém. E o discurso agora mudou, né? Marcos Hermann, presidente Romildo, Thiago Nunes falam em muita valorização da base, buscar o mercado interno do clube, né, em jovens jogadores e lapidar para serem titulares, para serem peças fundamentais nessa equipe em 2021 e fala pouco no mercado externo, da Europa, Brasil. E isso o torcedor cansou. O torcedor queria a verdade, não ganhou a verdade do presidente. Rada, vamos lá. O Hermann, né, que a gente conversou, ele também deu uma entrevista a Bandeirantes, tá? Hoje à tarde. E algumas situações sobre Douglas Costa, tá? O que houve foi um cafezinho. Não sei se dá para chamar isso de negociação. Temos nossa capacidade de cumprir nossos deveres, nós temos um elenco que não é barato. Ainda sobre o Douglas Costa, naquela ocasião... que quando o Grêmio se reuniu, né, com o Douglas Costa, nós oferecemos o maior salário do clube, o que para ele não foi suficiente. Na Europa, os salários são completamente diferentes. Que mais aí a respeito do Douglas Costa, que falou o Marcos Hermann. Nós ganhamos a Copa Libertadores sem contratações bombásticas. A gente prefere a contratação de jogadores bons. Às vezes a bombástica é de jogador bom, às vezes não é.
na opinião do Marcos Herrmann. Mas, meu querido amigo, teve uma bombástica que, né, trouxe esperança pro torcedor e correspondeu, que foi o Lucas Barrios, né? Lucas Barrios veio com peso, veio com uma vitrine e ele correspondeu, fez gol importantíssimo naquela campanha contra o Botafogo e tudo mais. Então a contratação de impacto para 2017 fez gol, né? Importante. A preferência pro brasileiro é o plantel pronto, de acordo com Marcos Herrmann. É a preferência, mas não posso garantir. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa ao final de maio. Aliás, final de maio, né? Final de maio, o Campeonato Brasileiro começando. Falou sobre o Jean-Pierre, que a apresentação da proposta lá do Vancouver não foi nem considerada, né? E que o Grêmio estaria assinando nas próximas horas a renovação do goleiro Breno, tá certo? Então, foi mais ou menos esse aí um panorama a respeito da entrevista do Marcos Herrmann para Bandeirantes.